do Sintese, do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Sergipe, Sintese, professor Roberto Silva. Ontem nós entrevistamos aqui o vice-governador e secretário de Estado da Educação e da Cultura, Zezinho Sobral. E em um determinado momento houve uma fala do secretário e o professor Roberto Silva pediu um direito de resposta diante de uma pequena fala do secretário Zezinho Sobral. Professor Roberto Silva, boa noite. Boa noite, Arnaldo, boa noite a todos os ouvintes. Sobre a colocação de Zezinho Sobral, eu queria que o senhor relembrasse um pouco aí, porque a gente fez um questionamento a ele sobre a educação, a transferência do ensino fundamental de 1º ao 5º ano para os municípios e perguntamos também sobre o reajuste salarial dos professores, o que é que ele achava dos 14,95% que foram dados como reajuste através do governo federal. Que é que o secretário falou que o senhor, como presidente do sindicato dos professores, não aceita. Veja, Heraldo e os ouvintes, a fala do secretário Zezinho foi uma fala, na nossa avaliação, lamentável, né? Nós, inclusive, temos agendado uma audiência com o secretário para a próxima segunda-feira, às 10 horas. Nós vamos, inclusive, colocar... Essa audiência foi marcada hoje? Foi marcada agora há pouco, né? No início da tarde, foi agendada essa audiência. Nós vamos, inclusive, colocar para o secretário a nossa divergência em relação à fala dele nessa audiência de segunda-feira. Porque o secretário trata, em relação ao fechamento das turmas do ensino fundamental pela SEDUC, o secretário coloca que o ensino fundamental menor é dos municípios, o ensino fundamental maior é do Estado. Isso não tem previsão legal. O que é que diz a legislação brasileira, ela deixa claro que a educação infantil é de responsabilidade exclusiva dos municípios. O ensino médio é de responsabilidade exclusiva do Estado. Quando o senhor fala educação infantil, é até creche para escola. Creche para escola. Isso. Pronto. O ensino fundamental, veja, a educação infantil, creche para escola, é só o município pode ofertar. O ensino médio, só o Estado pode ofertar. Sim. E o ensino fundamental, a legislação diz que é corresponsabilidade, ou seja, tanto o Estado quanto o município devem ofertar essas turmas. E a lei diz o seguinte, quem deve ofertar mais turma? A lei diz que é o Estado, porque ela diz que o critério para ofertar mais turma é o ente que tem mais arrecadação de impostos. Neste caso, nós entendemos que o ente que mais arrecada é o Estado. Por isso, por que a lei diz que o Estado deve ofertar mais? Para que o município se preocupe mais com a oferta da educação infantil, que é uma demanda que existe real na sociedade. Muitas mães que precisam trabalhar, que precisam deixar seus filhos sob a guarda do Estado numa creche ou numa pré-escola, muitas não têm essa oferta assegurada nos bairros e nas cidades sergipanas. Então, a oferta da educação infantil ela é muito importante. É uma política social importante que precisa ser ampliada pelos municípios. Quando o Estado, Heraldo, se desresponsabiliza do ensino fundamental, você pressiona os municípios a ofertar o ensino fundamental e deixa de ofertar a creche e pré-escola. Então, essa medida da SEDUC, ela é uma medida que prejudica a sociedade. Se a política que vinha sendo ofertada pelo secretário Josué, que o mandato acabou em dezembro, continuar com o secretário Zezinho, isso vai prejudicar frontalmente as famílias sergipanas. Nós vamos dizer isso a ele. E não só prejudicar as famílias, mas a forma como o secretário, na nossa avaliação, minimiza a situação dos professores dessas turmas, porque o Estado fez concurso para professor pedagogo. São os professores que trabalham nas turmas de 1º ao 5º ano. Aí o secretário disse que esses professores serão aproveitados em espaços administrativos da SEDUC. Não serão. Não serão porque não vai caber tantos professores nos espaços administrativos, na sede da secretaria. A Secretaria da Educação precisaria construir um outro prédio do tamanho do atual para comportar os professores. Isso é desperdício de recursos. São quantos professores?
Hoje, professores de primeiro ao quinto ano tem em torno dos 2.000 professores concursados. Então, vê, se esses professores ficam sem turmas para trabalhar, o Estado terá que pagar o salário deles sem eles dar aula. Eles fizeram o concurso para dar aula. O Estado dizer que não vai ofertar essas turmas e tirar essas turmas desses professores, nega o direito à educação às crianças e, no nosso entendimento, tem um desperdício de recurso. Porque esses professores estão aptos a dar aula. Eles não estão, diferente de um professor que está com doença ocupacional, tem que ser afastado de sala de aula. Nesse caso, tudo bem, porque a legislação protege quem está com doença ocupacional. Mas os professores estão aptos ao trabalho e simplesmente o Estado retira eles de sala de aula. Isso é um absurdo. A terceira questão, Heraldo, em relação a essa questão do fechamento das turmas, é a perda de recursos para o Estado. Hoje o financiamento da educação ele está vinculado à matrícula. Se o Estado suspende essas turmas, a oferta dessas turmas, está perdendo recurso. Aí nós temos, junto com esse debate da matrícula e do recurso, do dinheiro para a educação, nós temos o debate da carreira e do piso, que é uma outra coisa que nos preocupou muito a fala do secretário Zezinho. Nos preocupou por quê? Na audiência com o governador Fábio Mitidieri, que nós tivemos no último dia 21 de dezembro, e o secretário Zezinho também acompanhou, e o secretário da Casa Civil, o governador Fábio Mitidieri colocou o seguinte, que ele estava disposto, aberto ao diálogo, que ele queria debater a educação conosco. Em relação à questão da carreira, ele pediu um prazo de uns 15 dias, né, que já venceu, mas essa audiência, segunda-feira, a gente espera seja o início dessa discussão da carreira. Mas que é preciso ver a viabilidade para discutir a retomada da carreira e a viabilidade financeira do Estado para a devolução dos 14% dos aposentados, né, que foi retirado no governo de Belivaldo. O que é que nós esperamos de um governo que se predispõe a abrir um diálogo para valorização dos professores e dos servidores? Que haja um esforço do governo para aumentar a arrecadação. Porque o governo só vai garantir uma retomada da carreira se tiver dinheiro, né? Porque quem fabrica dinheiro é a União. O Estado não fabrica dinheiro. A União tem essa prerrogativa de fabricar dinheiro, né? Então a União tem um nível de mobilidade de negociação muito maior, né, do que os Estados. Os Estados é a arrecadação. Então, se há uma possibilidade de ampliar a arrecadação, ampliando a matrícula, e tem professores para trabalhar, não precisa contratar professores, porque o Estado nega o direito à matrícula às famílias sergipanas. Não tem lógica essa política. Essa política ela é autodestrutiva. Porque nós fizemos, inclusive, um estudo que apresentamos ao governador Fábio Mitidieri. Se o Estado tivesse, em 2022, fechado as turmas do ensino fundamental como está posta essa política, a perda de recursos do Fundeb seria em torno de 400 milhões de reais. 400 milhões de reais é 40% do Fundeb. Isso foi dito nós entregamos ao governador o estudo. Entregamos o estudo. O Fundeb esse ano 2022 tem uma arrecadação de 1 bilhão de reais. 400 milhões de perda é muito dinheiro. É um dinheiro que a SEDUC abre mão de dinheiro. Num cenário que a gente tem uma necessidade de reformas de muitas escolas que precisam ser reformadas, nós precisamos de uma política que precisa se avançar o processo de climatização das salas de aulas, precisa avançar nessa questão, porque o Sergipe é muito quente, né? Nós precisamos avançar na valorização dos professores, nós precisamos avançar na conectividade das escolas, ter internet, ter tablet, ter para os estudantes trabalharem, os professores. Tem muita coisa que precisa ser investida na educação. O Estado não pode abrir mão de matrícula, que consequentemente abre mão de recurso. O Estado tem os prédios, tem os professores e abre mão da matrícula. É um absurdo isso, né? A segunda questão é em relação ao piso. Essa questão do piso que você questionou.
E isso gerou muita revolta nos grupos. Foi o que mais gerou revolta. Gerou muita revolta nos grupos de professores. E o pessoal estava acompanhando. O pessoal tem acompanhado aqui o programa. Gerou muita revolta nos grupos dos professores, porque o secretário afirmou que a média salarial dos professores é R$7.000. Eu sou professor da rede estadual há 25 anos, sou professor pós-graduado, e meu salário eu recebo todo mês R$3.200. Essa é a minha remuneração. Isso é o base. Não, a remuneração não é o base. É o base mais triênio, porque a nossa carreira foi destruída agora no mês de março de 2022. O governo acabou com a regência de classe de 40%. O governo congelou o triênio, congelou a gratificação de tempo integral. Ou seja, a remuneração dos professores foi achatada com a reforma que Belivaldo fez no mês de março. Ou seja, o salário bruto é 4.431, mas o líquido que eu recebo mensalmente é 3.200. E é a remuneração que os professores recebem geral. Então, o secretário dizer que a média salarial de 7.000 não é verdadeiro isso. Né? É lamentável essa afirmação. Eu acredito que, como ele está chegando agora, alguém deve ter colocado essa informação para o secretário, que é preciso que haja essa correção. Preciso que haja correção. Isso será discutido, é claro, na reunião. Nós vamos discutir, porque isso não ajuda na negociação, no diálogo. Porque começa a criar, inclusive, já insatisfação, atrito com a categoria. Bom, se o governo está disposto, quer discutir, quer abrir o diálogo, nós entendemos e acreditamos que a melhor forma é o diálogo. Mas assim, dentro da realidade que a gente vive hoje, nós vivemos uma realidade em Sergipe que os professores da rede estadual de Sergipe são os únicos do Brasil que não tem mais plano de carreira, que foi destruído no governo passado. Então vamos retomar a carreira. O que a gente pede ao secretário Zezinho aqui publicamente é que vamos retomar a carreira. É preciso que haja um debate, um diálogo. É preciso que haja uma predisposição do governo para avançar nessa negociação do plano de carreira. Nós, inclusive, fizemos um diálogo durante essa semana com a secretária Lucivanda da administração. Hoje à tarde nós tivemos uma conversa por telefone com a secretária em função de um outro debate gerando muita polêmica, que é a questão das férias, que a gente pode tratar daqui a pouco para os ouvintes. Ou seja, a gente precisa avançar na valorização dos professores, isso é o que o sindicato espera. Professor Roberto Silva, ainda dentro dessa questão do reajuste de 14,95%, o Sintese ele está comandando cerca de 74 prefeituras, não é isso? Isso. Menos Aracaju, porque tem um sindicato próprio. Isso. Como é que vai lidar o Sintese com essas prefeituras que muitas dizem que não tem condição de pagar agora um piso nacional que vai para R$4.400, cerca de R$4.400? Isso. Veja, nós entendemos, e a nossa Confederação Nacional, a CNTE, inclusive saiu com nota repudiando, lamentando a posição da Confederação Nacional dos Municípios. E essa nota da CNM também foi reproduzida pela FAMES aqui em Sergipe, que é a Federação aí dos Prefeitos, dizendo que não pode pagar o piso e dizendo que o piso não tem previsão legal, a atualização do piso. Na nossa avaliação é lamentável essa posição, é uma negação da lei, ou seja, dois órgãos que representam os prefeitos do Brasil e de Sergipe sair com nota dizendo que os gestores não cumprem a lei do piso, na nossa avaliação, é um absurdo jurídico. Nós esperamos que os prefeitos de Sergipe não sigam essa orientação, não sigam, porque já tem jurisprudência nos tribunais, tanto no Tribunal de Justiça de Sergipe, quanto no STJ e no STF, que o piso é um direito, tem que ser pago. Agora, no 2022, Heraldo, nós ganhamos uma ação contra a Prefeitura de Neópolis, que a Prefeitura de Neópolis recorreu até o Supremo Tribunal para não pagar o piso dos professores. O Supremo decidiu que a Prefeitura tinha que atualizar o piso. Os professores de Neópolis receberam agora de uma só vez
a atualização de 2014 até 2022 do piso. Por quê? A prefeitura rolou essa ação até o STF para retardar e agora não teve jeito. São quantos professores em Neópolis? Em Neópolis é o torno dos 300 e poucos professores. Somente, né? Do município. Do município. Então, os professores de Neópolis estão recebendo o piso atualizado e a prefeitura não quebrou, não faliu. Então, o discurso de que não pode pagar o piso é um discurso político, não é um discurso técnico. É um discurso político. Porque é importante que os ouvintes compreendam como é que o piso é atualizado. Ele é atualizado de acordo com o crescimento das receitas do Fundeb. Então, o Fundeb cresceu 14,95%. Por isso que o piso cresceu 14,95%. E a lei do Fundeb, ela diz o seguinte, que no mínimo 70% de tudo que é arrecadado do Fundeb é para pagar folha. No mínimo. Pode pagar 100% a folha do Fundeb. Aí algum prefeito pode dizer, e eu vou investir na educação o quê? Se eu pago todo o Fundeb folha. Tem outras fontes de financiamento. Tem a MDE, que é o famoso 25%, que é chamado de MDE. Tem o salário educação, que quando os patrões, os empresários pagam a folha de pagamento, deduz da folha um percentual de 1,5%. E esse percentual é para o salário educação, é para investir em educação. A ideia do salário educação, Heraldo, é para reformar a escola, é para comprar carteira, é para comprar botijão, é para comprar panela, para as escolas. Então tem recursos outros, tem o PENAT, que é do transporte escolar, sim, tem o PENAI, que é da alimentação escolar, tem o PDDE, que é um dinheiro que vai direto da União para as escolas, para comprar essas coisas emergenciais, papel, caneta, o pincel do quadro, essas coisas que toda escola precisa ter. Tem um monte de outras fontes de financiamento. Se o gestor quiser, ele investe na educação, faz a educação funcionar tranquilamente e paga o piso dos professores. E paga o salário dos servidores, em geral. Então, essa questão do piso é uma decisão política, não é técnica. Quando a gente diz categoricamente que pode pagar o reajuste, a atualização, é porque pode pagar. Porque os recursos da educação não é só Fundeb. Tem uma série de outras receitas exclusivas para a educação que pode sim fazer a educação funcionar tranquilamente. Das 74 prefeituras, quantas pagam o piso nacional? Veja, o ano passado, que foi a atualização de 33,24%, foi a atualização, foi a maior da história, né, desde que o piso foi criado. Isso porque em 2021 o piso foi zero. O governo federal, em 2021, fez um cálculo de atualização errado. Nós questionamos, inclusive, nacionalmente, mas o governo manteve o cálculo, que o Fundeb foi reduzido no cálculo do governo. Como o Fundeb diminuiu, o reajuste foi zero. Porque como o piso ele aumenta de acordo com o crescimento do Fundeb, se o Fundeb foi negativo, não tem aumento do piso. Foi o que aconteceu em 2021. Não teve aumento do piso em 2021, foi zero. Em 2022, aumentou 33,24%, porque aumentou a arrecadação. Hoje nós temos 33 municípios que pagam. Tem um grupo de uns 20 municípios que deram algum tipo de reajuste, mas não chegou aos 33%, tá? E tem um restante que se recusaram a fazer negociação. Nesses casos de municípios que não chegaram aos 33% ou não concederam a atualização, nós estamos judicializando, porque nós entendemos que tem um pacificado no judiciário o entendimento que o piso tem que ser atualizado, tem que ser pago, e o gestor que não atualiza precisa atualizar, e o sindicato tem ganhado todas essas ações judiciais, e o judiciário, no nosso entendimento, está correto porque está cumprindo a decisão do Supremo. O Supremo já por diversas vezes já decidiu que tem que pagar. E as que não pagam? Como é que vão pagar na justiça. Os professores estão recebendo via judicial a atualização. Você está citando aí que judicializou aqueles que não atualizaram. Exatamente. Mas agora fica o questionamento. E aqueles que não pagaram, né? Aí vai pagar judicialmente, né? Aí há um prejuízo para o município, porque acaba você pagando a atualização
com juro e correção Isso. monetária, né? Referente ao ano anterior, que é o caso de Neópolis que eu citei há pouco, mas tem vários outros municípios nessa situação. O gestor é obrigado a atualizar de uma vez só vários pisos de vários anos, atualiza de uma vez só por força de decisão judicial. Bom, mas é a opção que o gestor faz, o sindicato tem que recorrer a todos os meios para o professor ser valorizado. Professor Roberto Silva, presidente do Sintese, vamos aguardar a reunião da próxima segunda-feira, né, para saber o que realmente vocês vão ouvir do secretário de Estado da Educação e da Cultura, Zezé Sobral. A gente espera que seja uma audiência que tenha notícias boas e positivas com o magistério, né? Dizer aos professores que nós em seguida, assim que for necessário, a gente chama uma assembleia para poder estar debatendo o que discutimos e os encaminhamentos em relação a isso. Isso, aqui abraçando Carol, que está aqui transmitindo para as redes sociais do Sintese. Professor Roberto Silva, meu abraço, obrigado pela entrevista. Até mais. E o espaço foi concedido como o senhor pediu, tá bom? Um abraço, agradecer pelo espaço, abraço a todos. Valeu.